Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente conversa sobre comunicação e também cidadania. E cidadania nos seus sentidos mais expansivos. É a sociedade em movimento, dinâmica. Hoje vamos tratar de um assunto muito especial, que é sobre religião. Mais especificamente sobre a religião anglicana, o anglo-catolicismo. Para conversar conosco, eu recebo Dom Marcos Vinícius de Souza, que é bispo diocesano do estado de São Paulo, da Igreja Anglicana. Bispo, é uma alegria recebê-lo aqui, viu? Poxa, é uma alegria para mim também, Fábio, estar aqui com você, estar aí também com os telespectadores, né? E desejo, claro, né, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo aí a você, a todos também os que estão nos assistindo, e muito obrigado aí pelo convite. Amém, que assim seja, bispo. Antes de mais nada, como, onde e por que surgiu a Igreja Anglicana? Que é católica, não é isso? Sim, exatamente. A Igreja Católica Anglicana, ela surge na Inglaterra em 1534. Nessa época, nós tínhamos na Inglaterra o chamado Império Anglo-Saxônico. Daí vem o nome anglicano, não é? Então, nessa época, nós tínhamos o rei Henrique VIII. E as pessoas geralmente dizem, o rei Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana. Na verdade, ele não funda uma igreja. O que o Henrique VIII faz é um ato político de separação. Porque, né, na época, a Igreja Católica Romana, ela era dona da Europa toda. Isso é um fato. Sim. Né? Então, tinha influência total nas decisões de governo, de reis e tudo mais, né? Exatamente. A Igreja Católica Romana, ela tinha o poder ideológico, o poder político e o poder econômico. E isso enfraquecia o poder da monarquia. Como já havia a reforma na Alemanha com o Lutero, né, na Suíça com o Calvino, então também o Henrique VIII viu nisso a possibilidade de também se desligar de Roma e poder ficar, né, mais livre de fato. Então foi um ato político. Muitos dizem também, o Henrique VIII fez essa separação porque ele queria se casar novamente. Também, né, era um motivo pessoal, mas tinha também esse motivo que ele não queria mais continuar dividindo os bens com a Igreja Romana, que na época estava construindo o que é hoje o Vaticano. Sendo de muito recurso. Muito recurso, exatamente. A captação de recurso era muito forte. Então, o Henrique VIII aproveitou para juntar as duas coisas, né? Dar o divórcio e se casar com uma outra pessoa e também se livrar aí do poderio romano. Então criou-se um decreto de supremacia, onde o rei seria também o governador da igreja. E aí, como é que nesse vácuo surge a Igreja Anglicana? Então, aí nisso, a Igreja Anglicana, ela surge com um diferencial em relação aos outros protestantes. Porque o acordo que o rei Henrique VIII fez com os bispos, né, ali da Inglaterra, foi feito o acordo. Bispos católicos romanos que também tiveram a sua dissidência. Exatamente. Aderiram à liderança do rei, do monarca ali. Exatamente. Tá. Aderiram à liderança do monarca, que era o Henrique VIII. Fizeram alguns acordos. Olha, vamos manter, né, o máximo aí da estrutura católica, porém, né, vamos ver como nós vamos criar algum mecanismo para que eu possa também me casar novamente, para que vocês deixem o celibato e possam também se casar, não é? E criem aí algumas diferenças. Esse foi o acordo inicial. Então, a princípio, a Igreja Católica Anglicana, ela não surge com muitas diferenças em relação ao catolicismo romano. Essas diferenças virão depois com a filha do Henrique VIII,
que foi Isabel, né? E que aí sim ela vai ter mais influências do calvinismo. E aí a igreja anglicana vai começando a tomar outros rumos. Quer dizer, num tempo de reformas fortes, é feita uma reforma específica na Inglaterra acerca do catolicismo tradicional do romano, que antes era o único, né? O universal. Exatamente, antes era o único. E o termo católico realmente significa universal, porque Cristo veio para todas as pessoas que o aceitarem. Perfeito. Bispo, vamos dar um pulo na história e como é que o anglicanismo chegou no Brasil e que época que isso aconteceu? Olha, o anglicanismo ele chega ao Brasil no século XIX. Então, assim, com alguns acordos ainda no Brasil imperial, né? Acordos com a Inglaterra, e então vieram, né, alguns missionários anglicanos para cá. Se instalaram em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Então, assim, esses primeiros anglicanos fundaram uma denominação chamada de IEAB, que é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E aí, Fábio, você sabe que o Brasil é um país assim extremamente sincrético, né? Isso. Então, durante um período, né, se manteve um catolicismo anglicano tradicional. Posteriormente, né, visto a possibilidade do reverendo, né, os padres, diáconos e bispos, poderem ser casados, então isso começou a atrair pessoas e também começou a surgir um sincretismo dentro do catolicismo anglicano. E surgiram diversas vertentes anglicanas aqui no Brasil. Né? Então, igreja anglicana esotérica, igreja anglicana carismática, igreja anglicana cismática. Então, você tem aí, na verdade, né, muitos anglicanos por aí. Tá? Que, na verdade, também é um pouco da raiz do próprio protestantismo, que foi um ato do Martinho Lutero dizer o seguinte: olha, a Bíblia tem que ser acessível a todos, porque todos nós podemos interagir com a palavra de Deus, e daí, se você pode abrir para todo mundo interagir com a palavra de Deus, como é que você vai impedir que não tenham visões de mundo diferentes, não é isso, bispo? Sim, exatamente. Então, assim, né, vamos só separar um pouquinho, né? Primeiramente, assim, eu peço desculpas também porque eu dei risada naquilo que eu falei, mas não é uma risada de deboche, é uma risada no sentido, né, dessa nomenclatura e tudo mais. Né? Nós respeitamos aí todas as religiões, inclusive daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho também do MIC, que é o Movimento Interdenominacional Cristão, então nós respeitamos aí todas as denominações. Que vai ser já um fórum para unir todos aqueles que professam o cristianismo, independentemente aí do tom de cor que aderem, né? Que a paleta de cores aí, os tons são muitos, né? Sim, exatamente. E respondendo a sua pergunta, de fato, Lutero, ele preza pela livre interpretação da Bíblia. No entanto, naquela época, 1514, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Eram pessoas, na verdade, muito letradas e que tinham o melhor conhecimento da época, que era a filosofia aristotélica, a filosofia platônica ainda. Né? Depois é que vai surgir a filosofia, por exemplo, de René Descartes, Spinoza e tudo mais. Então, essas pessoas seriam aí os principais letrados da época. Então, Lutero acreditava que essas pessoas, com a inteligência e cultura que tinham, se pudessem ter o acesso à Bíblia, com certeza se converteriam e fariam um grande, né, cristianismo. Hoje, no entanto, qualquer pessoa, até semi-analfabeta, pode ler a Bíblia. Ou ouvi-la, né? Tanto o audiobook que tem da Bíblia. É né? verdade. E isso também acaba gerando um problema, para ser sincero, porque a pessoa ler a Bíblia sem uma cultura, sem conhecer, na verdade, o contexto histórico, pode virar o quê? Pode virar um terrorista. É o que acontece também no islamismo. O islamismo é uma religião do bem,
E por que surgem terroristas? Porque fazem leituras sem contextualizar a época. E também surgiu isso nas religiões cristãs, né? Verdadeiros pessoas que são assassinos de almas, infelizmente. É uma pena. Bispo, vamos agora tratar de algumas curiosidades referentes à Igreja Anglicana. Por Perfeito. exemplo, você como um bispo, um sacerdote, pode se casar? Exatamente. Na Igreja Anglicana, nós podemos ser casados. Não é? Então, assim, o celibato, como é chamado na Igreja Católica Romana, ele é opcional para nós. Porque nós entendemos, né, aquela palavra castidade no sentido real grego, que é a palavra castos, que significa fidelidade. Então, é um princípio espiritual. Um princípio espiritual de fidelidade. Então, um casamento, a pessoa que é casada também deve ser casta, porque promete, na cerimônia de matrimônio, ser fiel. Então, nesse sentido, a castidade é fidelidade. Nós prometemos fidelidade à Igreja de Cristo. E isso não impede de ser fiel também a uma esposa. Pelo contrário, o casamento, ele completa o sentido cristão. Afinal de contas, a família é justamente o projeto de Deus para nossas vidas. E nós encontramos isso aonde? No próprio conceito de Santíssima Trindade. Deus enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, Deus ele é uma comunidade. Nós não queremos tentar entender de fato qual é o sentido real de Trindade em si, que é algo muito complexo. Até o Santo Agostinho, que tentou, né, fez ali o seu estudo, mas deixa sempre algo em aberto. Então, nós entendemos a Santíssima Trindade como comunidade. E, nesse sentido, a primeira comunidade, o qual fazemos parte, é a comunidade familiar. Portanto, família é o projeto de Deus para nossas vidas. Por isso, o maior sentido para um sacerdote é que ele seja, de fato, casado. Tem santo na Igreja Anglicana? Olha, a Igreja Anglicana, ela traz elementos, muitos elementos da tradição católica romana. E nós também acreditamos na comunhão dos santos. Então, no nosso credo, também fala ali, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, porém, nós não canonizamos os santos. O que é a comunhão dos santos para nós, então, nesse sentido? Olha, a comunhão dos santos significa que aquelas pessoas que faleceram aqui nesta vida estão bem vivas, mas em um mundo diferente, que é o mundo espiritual. E os laços afetivos, eles jamais se perdem. Então, por exemplo, a minha avó, ela é falecida, mas o amor que ela sente por mim, o amor que eu sinto por ela, é exatamente o mesmo. Nós estamos apenas separados pela dimensão espiritual, que eu ainda estou aqui e ela está junto de Deus, nosso Pai. No entanto, Fábio, como eu posso orar por você? E você também pode orar por mim? Aqui, nesta terra? Nessa terra, em exato momento e instante, minha avó também pode estar lá e orando por mim. Intercedendo por você. Intercedendo por mim. E o amor dela pode ser tão grande, não só por você, mas pela humanidade, que ela pode ser uma pessoa a quem você, numa oração, recorra pedindo ajuda? Exatamente. É isso? Eu posso recorrer, exatamente. Tá. Então eu posso orar por ela também, para que ela também esteja iluminada. Afinal de contas, o catolicismo anglicano também herdou o conceito de céu, purgatório e inferno. Nesse sentido, se a pessoa também estiver no purgatório, ela também precisa das minhas orações para que possa chegar ao céu o mais rapidamente possível. E eu posso também, nesse sentido, nessa comunhão de fé e de oração, de fato, manifestar uma angústia
e ela então orar por mim e eu sentir paz de espírito, por exemplo, ou ter uma iluminação espiritual e conseguir a solução para o meu problema. E aí, como fica a questão do milagre nessa interação espiritual? Crê em milagre? Sim, a Igreja Católica Anglicana acredita também nos milagres. Porém, sempre quem realiza o milagre é o próprio Deus, enquanto Santíssima Trindade, ok? Então, sempre o milagre é feito pelo próprio Deus. Então, se eu fizer uma oração por você, você manifesta, por exemplo, uma enfermidade. Eu fiz uma oração por você e você ficou curado, não fui eu que curei você, mas sim o próprio Deus. Se eu, naquele momento de angústia, lembrei muito, então, da minha avó, que era muito católica, que era uma pessoa de muita fé, e pedi a ela: vovó, ore por mim, você está aí do lado de Deus, peça a Ele por mim. Foi o próprio Deus quem me curou e não a minha avó. Nesse sentido, claro que nós, trazendo aí elementos da cultura romana, né, muitas pessoas que vêm à Igreja Anglicana também são, na verdade, ou ex-romanos, ou são pessoas que também são católicas romanas e que vêm conhecer a Igreja Anglicana e tudo mais, e traz também essa cultura de fazer uma oração para um santo. Nós entendemos o quê? Que o que importa é o amor empregado nesta oração. Se a pessoa empregou amor verdadeiro, ela está pedindo com caridade, o próprio Jesus vai atender aquele pedido, independente se ela orou para o Buda, para o Maomé, para um espírito, né? A pessoa será atendida, porque Jesus é o Rei das Misericórdias. Nesse sentido, como é que fica a salvação, bispo? Para eu me salvar diante da visão anglicana, o que eu preciso fazer? Essa é uma pergunta de fato muito interessante, porque na visão do anglicanismo nós trazemos a visão protestante. Na visão protestante, vinda já de Lutero, lá na época de 1514, existe salvação fora da igreja, mas não existe salvação fora de Jesus, porque Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a salvação. Esse é o objetivo de Deus ter enviado o seu próprio Filho, nos dar a salvação. Então, se eu não congrego numa igreja anglicana, mas sigo aquilo que Jesus disse, estou salvo? Exatamente. Mesmo que você seja, por exemplo, de uma denominação até não cristã. Talvez agora o pessoal esteja achando isso um pouco estranho, não é? Mas é o seguinte, qual é a lógica de Jesus? Não é a nossa lógica. Então, tanto é que um homem que deu a sua vida morrendo numa cruz, ele se entregou porque ele sabia, não é, que ele seria traído. Tanto é que na última ceia ele falou para o Judas, ele anunciou. Ele poderia ter evitado, fugido. Exatamente, podia ter fugido, mas ele não fugiu, ele ficou lá. Ou seja, das duas uma, ou Jesus realmente é o Filho de Deus, ou Jesus era um louco, não é verdade? Vamos ficar, é lógico, com a primeira opção, Jesus como Filho de Deus. Nesse sentido, a lógica de Jesus não é a nossa lógica. Na nossa lógica, Jesus tem que salvar quem acredita nele. Isso é a nossa lógica. No entanto, uma pessoa que é budista, uma pessoa que é espiritualista, uma pessoa que é muçulmana, se ele praticou o bem, se ele fez a caridade verdadeira, Jesus, na nossa visão anglicana, terá misericórdia dele e irá salvá-lo, irá levá-lo para junto dele. E em relação à liderança papal, a Igreja Anglicana tem um papa ou correspondente a ele? A Igreja Anglicana ela não tem um papa, né? Nós temos os chamados assim arcebispos, né? O arcebispo primaz. Mas ele é um líder institucional, porque o Papa também se crê que ele foi, embora seja escolhido por bispos e tal, ele tem ali uma
um cargo até divino, sucessor de São Pedro. Sim. Na igreja anglicana ele também é revestido por essa autoridade também espiritual? Como é que funciona isso? Não, na verdade, assim, o bispo primaz nosso, que atualmente, né, é o bispo de Cantuária. O bispo de Cantuária, ele é o bispo primaz anglicano. Mas qual é a função do bispo primaz anglicano? É ser uma figura apenas de unidade pastoral. Então, o primaz, que é Dom Justin Welby, ele não pode imprimir uma regra, por exemplo, chegar e falar, agora todos temos que ser celibatários. Ele não pode fazer isso, porque ele é apenas uma figura de unidade pastoral. E, nesse sentido, ele pode vir a nos dar diretrizes, pode nos dar sugestões de como agir em nossa pastoral. Mas não tem esse mesmo poder do Papa. O Papa disse, todos têm que cumprir. No nosso caso, não. Perfeito. Eu queria saber um pouquinho mais do MIC. O que é esse movimento interdenominacional e que estágio que ele está hoje, bispo? Olha, o movimento interdenominacional cristão, ele tem justamente o objetivo de congregar igrejas de várias denominações cristãs. Então, atualmente, nós temos aí pastores associados a nós, que são, por exemplo, da Assembleia de Deus, não é? Então, não precisa ser alguém do segmento até católico, ou seja, não precisa ser romano, anglicano, ortodoxo, não. Pode ser de outras denominações realmente evangélicas. E não é um movimento que envolva religião, mas sim figuras de pastores. Não é uma igreja, não é isso? Não é uma igreja, exatamente. Então. Mas assim, o meu lema episcopal é justamente que todos sejam um. Por isso, não importa qual seja a denominação, não importa qual seja a cultura, o que importa é que você realmente esteja interessado em praticar o bem. Se você faz o bem, então esse é o pré-requisito, não é, para se fazer parte do MIC, Movimento Interdenominacional Cristão. Então a ideia é realmente congregar, né, para que todos nós sejamos um em prol do bem comum de toda uma sociedade. E que estágio está o MIC, bispo? Está na fase da ideia, já se reuniu, vai se reunir? Em que fase que ele está hoje de formatação? O MIC ele já se reuniu uma primeira vez e ele está consolidado. E agora nós estamos buscando justamente a ampliação. Por isso, você que está aí nos assistindo e por exemplo, uma liderança cristã, você pode nos procurar, seja um diácono, um pastor, ou algum outro termo que a sua igreja use, pode nos procurar e vamos juntos fazer algo pelo nosso Deus. E fazer algo pelo nosso Deus é fazer algo pelo nosso próximo. Muito bom. Em instantes finais da nossa entrevista, bispo, antes de deixar a câmera aberta para suas considerações, eu quero falar sobre o anglicanismo na mídia. Você vê a necessidade de aumentar essa presença da igreja anglicana nos meios de comunicação, com programas de TV, com programas de rádio, em mais cultos ecumênicos até, talvez se disponibilizando aí. Como é que você vê essa interação da igreja aqui no Brasil com a sociedade? Olha, exatamente. Eu vejo essa necessidade ser enorme, porque muitas vezes as pessoas têm ideias totalmente errôneas, inclusive do catolicismo anglicano. Muitas vezes a pessoa pensa que um anglicanismo, o catolicismo truque, não é? Que é isso? A truque, você diz de... É um truque, porque é uma forma do padre, por exemplo, ser casado. Sei, então, sei. Tem gente Entendi. que acredita que foi assim apenas um truque ali, né? Visto que o Henrique VIII, na verdade, ele era mesmo, né, bem truquento nesse sentido, não é? Então, é muito importante sim, porque na verdade o catolicismo anglicano, ele é uma igreja séria e é um catolicismo mais alegre,
porque é como se fosse assim uma missa evangélica. Então, nós não precisamos ficar presos ali naquele livro de oração, apenas recitando aquelas palavras como se fosse um mantra e as pessoas dormem na missa ou nem prestam atenção. Nada disso. O catolicismo anglicano ele tem justamente essa proposta de ser alegre, de ser mais atualizado, de trazer temas do dia a dia. Então, nós não ficamos presos a um livrinho ali de oração. Então, nesse sentido, é muito importante, sim, que nós criemos aí mais espaços para mídia, rádio, podcasts e tudo mais, com certeza. Perfeito. Bispo, a sede da Mitra Diocesana que você dirige é em Guarulhos, isso? Exatamente. Nós temos aí em Guarulhos, né, a nossa capela central e nós temos os pontos missionários. O que são os pontos missionários? Para os evangélicos é como se fossem as células. Para o católico romano é como se fosse a SEB, que é Comunidade Eclesial de Base. Então, nós trabalhamos muito em células. Por isso, quem muitas vezes nos procura, fala, olha, reverendo, eu gostaria de ter uma célula aqui em casa. Então, por exemplo, a pessoa tem uma casa um pouco maior ou um salão de festa do prédio e convida ali 30 pessoas, entre vizinhos, familiares, amigos, e nós formamos essa liderança. O ministro pastoral, ele usa aquela túnica branca e também uma tippet, que é como aquela estola sacerdotal, só que é na cor azul, independente do tempo litúrgico. Então, nós vamos formando essa liderança. Então, isso é muito importante, porque a igreja, ela não tem que ficar no templo. Isso também é uma grande curiosidade. A minha proposta, enquanto bispo, é justamente levar a igreja, é sair do templo, é ir buscar pessoas. E é isso que eu trabalho, o caráter missionário. Todos os casamentos, por exemplo, que eu faço, eu jamais realizo sem fazer uma visita na casa e sem fazer uma espécie de um culto ali com o casal. Claro que muito simplificado, fazemos uma conversa, mas nós sempre criamos aí essa empatia. Então, a minha proposta enquanto bispo é uma igreja missionária. Nada de ficar no templo, não. Reverendo que só quer ir lá e celebrar no templo, esse aqui não vai ter espaço. Tem que ir para a rua, tem que chamar o povo. Bispo, ficou faltando muito, mas muito para ser falado, então a gente vai ter que marcar outro dia, mas desde já eu agradeço muito a presença e a disponibilidade, viu? Olha, eu que agradeço muito aí mais uma vez, agradeço a você, agradeço aqui a emissora, agradeço a você também, telespectador, que teve aí a paciência de ouvir, né, a minha pessoa, e também quero deixar aí como mensagem que Jesus é que é o Rei dos Reis. Não vá em igreja por causa de pastor, por causa de padre, por causa de madre, por causa de médium. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas notícias ruins veiculadas a líderes religiosos de todas as denominações. Mas se você seguir o verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo, esse sim vai transformar a sua vida. Por isso, entregue-se a Jesus, que ele sim é o verdadeiro mestre. Bispo, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Que Deus abençoe a vocês todos, a você, também todos aqueles que aqui trabalham. Amém, que assim seja. Eu também quero mandar um abraço ao Isaías Dutra, que é do CIPAM, Conselho Interdenominacional de Pastores e Ministros, que também nos ajudou muito com essa entrevista. Eu quero também convidá-lo a continuar assistindo a programação da TV Pública, que distribui o nosso programa, e também do Com Brasil, o nosso canal comunitário nacional, o primeiro do mundo, porque tudo que é bom, com Brasil fica melhor. Um forte abraço e até breve.